O deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição que permitiria ao Poder Legislativo anular decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos chamar o Gustavo Uribe, que vai explicar para a gente essa história. Uribe, esse projeto aí é para questionar aquela ideia do Montesquieu, né, que é um pouquinho velha, que separa os poderes. Como é que seria isso? Não é o que Domingos Sávio diz, viu, Jair? Domingos Sávio argumenta que, na verdade, ele está querendo fazer a política do peso e contrapeso, que a independência do Supremo Tribunal Federal não está sendo praticada hoje em dia. Lembrando, ele é do PL de Minas Gerais, PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O que seria esse projeto? Seria uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que incluiria um inciso na Constituição Federal, prevendo que aquelas decisões do Supremo Tribunal Federal que não foram unânimes e que sejam inconstitucionais, que o Congresso Nacional poderia anulá-las, mas de que forma? Por exemplo, tem uma votação do Supremo Tribunal Federal. Se essa votação o Congresso Nacional acha que ela não é constitucional, aí ele apresenta essa possibilidade por meio de um decreto legislativo. Esse decreto legislativo precisa de maioria das duas casas, Câmara e Senado. Pois bem, aí ele começa a tramitar. E aí, para ser aprovado, ele teria um trâmite parecido com o de PEC, 3/5 das duas casas. Então, o próprio Domingos Sávio me disse, numa conversa hoje de manhã, que é um processo longo, que não é apenas sustar decisões do Supremo Tribunal Federal logo de cara. Você tem uma tramitação longa para aceitar essa mudança e depois aprová-la com uma vigência imediata. Só que essa alternativa tem sido criticada no Supremo Tribunal Federal, que publicamente não quis se posicionar, mas ministros da Suprema Corte com quem eu conversei criticaram, disseram que é um projeto inconstitucional, porque quem é o guardião da Constituição Federal é o próprio Supremo Tribunal Federal, e não o Congresso Nacional, que pode interpretar que uma certa medida é inconstitucional. E nem o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, ficou muito feliz com essa alternativa. Eu apurei com algumas lideranças partidárias que ele conversou nesta manhã com elas, ele avaliou que essa medida não vai para frente, disse que ele não foi consultado a respeito dela e afirmou também que não é o momento do Brasil discutir uma medida como essa. Então há a possibilidade que mesmo que Domingos Sávio consiga as assinaturas de 171 parlamentares para apresentá-la, que ela não seja pautada por Arthur Lira. Uribe, é engraçado que a gente tem acompanhado, os eleitores bolsonaristas e também parlamentares bolsonaristas argumentando justamente que o STF tem interferido em decisões dos outros poderes. E agora a gente está vendo o objetivo seria o oposto, o Congresso interferir nas decisões do STF. Justamente como o Jairo disse, o princípio de Montesquieu, da separação dos poderes, que agora está uma confusão só, viu, Muriel? A grande questão é que o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, já disse, não é que o Supremo Tribunal Federal interfere, ele é instado a tomar uma decisão. Porque partidos de oposição, por exemplo, ingressam com uma ação e aí, como guardião da Constituição Federal, resta ao Supremo Tribunal Federal analisar se vai ou não contra a Constituição Federal. Então não é uma interferência direta, ele apenas se pronuncia quando ele é instado a se pronunciar. E é justamente o que o Congresso Nacional agora avalia. Só que é uma avaliação de Domingos Sávio, essa proposta, pelo que eu apurei, tem também o apoio da liderança do governo na Câmara dos Deputados. Mas a resistência no Senado Federal é imensa. Conversei com líderes partidários, dizem que é inconstitucional esse projeto e que não irá para frente no Senado Federal. E também o próprio Arthur Lira, em conversas reservadas, disse que não foi consultado por Domingos Sávio, disse que não pode impedir um parlamentar, por exemplo, de ingressar com essa ação, porque ele é o presidente da casa, ele não pode interferir na opinião dos parlamentares que correspondem à Câmara dos Deputados. Mas que ele avalia que não é o momento de apresentar esse tipo de projeto. O Brasil tem outros problemas, como o aumento da fome e o aumento dos combustíveis, e que ele não acredita que essa proposta vá adiante. Isso foi uma conversa de Arthur Lira hoje de manhã com algumas lideranças partidárias que me relataram o conteúdo. Uribe, aproveitando essa tua apuração, uma proposta como essa, praticamente natimorta, que não iria para frente, ela tem também uma função quase que eleitoreira, política, no sentido de que, quando você fala de um representante do Legislativo, ter essa conversa interessa à bolha, àqueles possíveis eleitores, aquelas pessoas que vão votar, mesmo que a proposta não vá para frente.
Interessa muito, porque você já criou então a espuma, já criou a fumaça do incêndio e ela nas redes sociais é muito bem recebida. É uma estratégia que o Palácio Planalto tem adotado desde o início da gestão de Jair Bolsonaro. Independentemente se a proposta vai adiante ou não, quando lança-se essa proposta, o que alguns chamam, os críticos, de cortina de fumaça, você acaba mobilizando aquele eleitorado do presidente das redes sociais. E aquele eleitorado tem argumentos para defender o governo federal. E aí a aposta sempre feita é que estes argumentos, essa minoria ruidosa, como é criticada pelos partidos de oposição, pode convencer aquele eleitorado de centro ou indeciso a votar neste grupo. Também é uma maneira, claro, de não abordar outros temas que são mais urgentes. É por isso que Arthur Lira tem falado nos bastidores. Agora não é o momento. Você tem a questão dos combustíveis que estão caros e as propostas que estão no Congresso Nacional podem não ser efetivas para o diesel na bomba de gasolina, porque a defasagem internacional é maior do que o impacto dessas medidas discutidas. Além disso, você tem a questão da fome. 33 milhões de brasileiros no estado de fome e outros muitos mais em estágio também de insegurança alimentar. Então é uma maneira de você conseguir aí municiar este eleitorado de redes sociais. Mas a tendência mesmo é que essa proposta não vá adiante. Pelo menos é o que Arthur Lira tem dito nos bastidores e o Senado Federal, algumas lideranças partidárias me disseram na manhã de hoje. Perfeito. Gustavo Uribe, onipresente. Uma hora está na residência oficial do presidente da Câmara, outra hora está nos estúdios de Brasília da CNN. Sem Basília aí, você está se virando bem, hein, meu amigo? Eu fui abandonada por Basília Rodrigues, que assim como o presidente Jair Bolsonaro está maravilhada com Washington, com Joe Biden, com os Estados Unidos, e aqui estou eu segurando a lojinha. Se virando, é isso aí. Obrigada, Uribe. Boa tarde para você.